Amém? Malaquias capítulo 3, a partir do verso 14 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados ou por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O verso 16 diz assim: Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. O verso 18 diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos orar, amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, peça para que o Senhor Ele venha falar ao seu coração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus Altíssimo, Senhor Deus, eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, Papai querido, diante da Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor já falou no nosso coração, Pai, pelo que o Senhor já nos alimentou, pelo que o Senhor já nos edificou, ó Pai, vem com o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos dá o discernimento da Tua palavra, Senhor Deus, quebrantando vidas aqui, para que tenha ouvidos espirituais, para que ouça a Ti, seja alimentado, Pai, pela Tua presença. Ó Pai, fica conosco uma vez mais, abençoa a Tua igreja, fala para nossos corações, em nome de Jesus eu oro, amém e amém, aleluia, glórias a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos diante de um livro que muito poucas vezes a gente vê alguém pregando, né, em cima dessa palavra, porque a gente fala muito nesse capítulo 3, porque aqui vem falar sobre a questão dos dízimos, né, das ofertas, e vem explicar aqui sobre por que a gente sempre fala porque que Malaquias ele fala sobre essa parte, a gente costuma aplicar na igreja, mas eu quero trazer aqui de uma forma aqui um pouco diferente sobre essa passagem. E para nós entendermos aqui essa passagem, o motivo a qual Malaquias, o profeta Malaquias, ele vem escrever essa passagem, nós temos que entender o que estava acontecendo naquela época, o que estava acontecendo com aquele povo, que é o povo de Israel. Por que Malaquias ele vem advertir o povo de Deus, trazendo aqui esse ensinamento. E o profeta aqui ele nos mostra, vem nos falar aqui o quanto o povo eles estavam tanto espiritualmente como fisicamente. Baixa só um pouquinho, sabe, por favor. O quanto o povo estava espiritualmente e fisicamente indo, digamos assim, caminhando por água abaixo. Quando nós lemos a história aqui no Velho Testamento, que a gente vai ver em toda a Bíblia, a gente vê o quanto o povo de Deus é um povo errante, é um povo de dura cerviz, é um povo de coração endurecido. Isso não é diferente no nosso meio. Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração por tão pouca coisa? Já não queremos ir para a igreja, já não queremos louvar, já não queremos fazer, já não queremos pregar, já não queremos e reclama de tudo. Começa a murmurar de tanta coisa pequena. Muitas vezes nós deixamos o inimigo trabalhar na nossa mente de uma forma assim que parece que quando passa a gente fica sem entender o porquê que eu entrei nessa. Por que eu fiquei tão assim nessa situação? E aqui o povo, mais uma vez, eles
de certa forma, mas isso tudo por causa da desobediência. É um povo aqui que tinha voltado do exílio. Eles estavam no exílio há tantos anos. Eles voltaram, eles saíram do exílio aqui. E eles, depois de sair do exílio, digamos que eles tiveram um certo conserto, um certo tempo. Mas de repente o povo começa a prevaricar, começa a afastar da presença de Deus. Começa a fazer aquilo que não agradava mais a Deus. E começa a tomar caminhos tortuosos. E quando nós lemos na palavra do Senhor, quando ele vem dizer aqui, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos. O povo que estava numa situação tão de calamidade, que eles começam a questionar o próprio Deus. Mas por quê? Eles não quis ver que o erro estava neles. E eles começaram a reparar as outras pessoas. Eles começaram aqui então a ver a prosperidade dos ímpios. Eles estavam aqui duvidando de um Deus tão grande, com a mão forte, tirou eles ali do Egito, libertou eles daquela escravidão, mas de repente, por causa dos seus próprios caminhos, seguindo seus próprios caminhos, eles então, para arrumar uma desculpa, porque isso é o que nós sempre fazemos, sempre arrumamos uma desculpa por nossos erros, queremos justificar, culpar outra pessoa, culpar o irmão, culpar o pastor, culpar outro, e a gente tem essa desculpa por causa da minha frieza espiritual. Muitas vezes eu não quero reconhecer que eu que estou frio. Eu não quero reconhecer que eu aqui não oro. E quero colocar minha culpa no outro. Eu esqueço de olhar para dentro e saber que eu que não estou orando mais. Eu que não estou buscando mais ao Senhor. Eu que não tenho esse desejo da presença de Deus no meu coração. Eu que vou para a igreja e nem ao menos oro. Nem ao menos tenho coragem de abaixar, fechando meus olhos para orar. Eu venho para a igreja e não quero nem ao menos ajoelhar aqui para poder orar. E eu estou numa calamidade, numa vida tão fria diante de Deus, e eu quero achar sempre desculpa para isso. Ou ficar dependendo da oração de outras pessoas. Esse povo de Israel estava mais ou menos nessa situação. Então eles foram entrando no pecado, entrando no erro, andando nos seus próprios caminhos, fazendo tudo o que era ou contrário à vontade de Deus. Então Deus então levanta Malaquias, o profeta Malaquias, profeta que nós chamamos de profeta menores. Não por ele ser o menor, mas é porque ele escreveu poucos livros. Os profetas menores, porque geralmente eles escreveram poucos livros. A Bíblia não vem falar muito sobre a vida de Malaquias, mas o Senhor o levanta no meio do povo. Do povo que estava obstinado a errar. O povo que estava ali passando por grandes conflitos, passando por dificuldades. Deus então ele levanta Malaquias para profetizar e para instruir. Você pode ver que o Epíteto diz: não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Esse povo estava fazendo tudo isso aí, além de roubar ao Senhor, além de deixar de devolver aquilo que era do Senhor, aquilo que era para manter, os templos naquela época lá. O povo também estava duvidando da providência de Deus. Terrível irmãos, nós duvidarmos da providência de Deus. Terrível para nós é duvidarmos que Deus ele vai fazer. Terrível é para nós deixar de crermos que Deus ele é Deus da nossa vida, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o que cuida, Ele é o que zela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse povo, eles em vez de procurar um conserto com o Senhor, começou a questionar. O profeta Malaquias, ele também no versículo 7, ele começa dizendo assim: desde o dia de vossos pais, quando o Senhor usa Malaquias ali para poder repreender, para falar com aquele povo, desde o dia de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai, o Senhor pede e fala para aquele povo: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o convite que o Senhor faz. Olha o que o Senhor faz: torna para mim e eu tornarei para vós. Assim como o Senhor, a palavra do Senhor em outro lugar fala, chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. Eu não sei como é que está a sua vida, se você está precisando de uma providência de Deus em alguma área da sua vida, se você está precisando de algum socorro na sua vida, mas se você crer nessa palavra e colocar em prática, eu creio que você vai estar contando um milagre dentro da sua vida. O Senhor diz: torne para mim e eu tornarei para vós. É isso, esse é o convite do Senhor para o nosso coração
de tornar? O povo faz essa pergunta ao profeta. E o Senhor vem respondendo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? É interessante, como eu disse aqui, as pessoas, aquele povo de Deus, eles em vez de procurar ter um conserto, começou ali então a fazer pergunta: em que roubamos ao Senhor? O que nós estamos falando a mais? O que nós estamos falando de errado? Aqui no verso 13, na parte B, diz assim: ó, que temos falado contra ti? Então o profeta continua dizendo: vocês estão dizendo aí que é inútil servir a Deus, é inútil consagrar a vida de vocês a Deus, é inútil buscar a Deus. Mas a verdade é que vocês, em vez de ter um conceito, vocês estão olhando aqueles que estão lá fora. Vocês pararam de prosperar, ter prosperidade diante de Deus, por causa dos vossos erros, vossos pecados. E estão olhando, vendo só a prosperidade dos ímpios. E estão começando a questionar Deus agora. Por que os ímpios prosperam e eu não? Por que os ímpios vão de vento em pouco? E todo jeito que nós fazemos aqui, nós não vemos essa prosperidade sobre nós. Quando ele diz aí no verso 15, ele diz: olha, pois nós reputamos por bem-aventurados. Ou seja, nós reputamos, nós estamos observando que os ímpios parecem que eles são felizes, né? Bem-aventurados, soberbos, aqueles que não temem ao Senhor. Também os que cometem impiedade se edificam, ou seja, aquelas nações estavam se edificando. As nações estavam crescendo, ficando prósperos, mas eles, de forma alguma, eles faziam isso. Meu Deus. Eles então questionam. Eles tentam o Senhor e escapam. Eles estão fazendo tudo quanto é mazela, estão fazendo tudo quanto é coisa errada diante do Senhor, mas nós estamos vendo a nação deles prosperar. O salmista, ele, no capítulo 73, o salmista Asaf, ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés, verso 2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Irmão, sabe que você já se pegou pensando nisso, não? Nessa questão na cabeça, perguntando por que os ímpios são assim, por que os ímpios são tão prósperos? E a gente que serve a Deus, Deus sendo o dono do ouro e da prata, e a gente viver nessa situação, a gente está passando por esse momento ao qual vem para afligir a minha família, a minha vida. Quantas vezes nós já pegamos pensando nessa situação? É verdade, não é? Quantas vezes nós já pensamos, paramos de pensar: pô, mas a gente serve a Deus e a gente tem que passar por tudo isso. Por que eu sirvo a Deus? Eu tenho que passar por essa enfermidade, eu tenho que passar por esse desemprego. Por que eu sirvo a Deus? Eu tenho que ser tão enfrentado assim pelo inimigo. Eu falo para vocês, irmão do Senhor, uma coisa você pode aprender aqui: aqueles que são no mundo estão no mundo, irmãos. Muitas vezes nós pensamos assim, parece que eles não são tão tentados que nem nós, mas é porque já está do lado do mundo, irmãos. E você está na presença de Deus. O inimigo, ele nunca vai deixar de fazer com que você desista. Essa qualidade ele tem de ser insistente, insistir para que você desista, para que você blasfeme, para que você reclame da providência de Deus, para que você duvide da providência de Deus na sua vida. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida, aleluia, porque Ele é fiel e justo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Além de estarem, irmãos, misturados com tantas coisas erradas, com tantos erros, como eu disse, eles estavam roubando ao Senhor. E Malaquias vem os advertir: olha só como é que está a situação, olha como é que vocês têm andado. Porque reclamar desse jeito, sabe que vocês têm razão em estar reclamando? E ele continua dizendo, olha só, no verso 18 ele diz assim, ó: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Eu estava conversando ali com meu filho ali em casa e pensando, falando assim, como é que em toda a Bíblia, né, o povo
caminhava errado, fazia o que era errado, o povo era entregue aos inimigos, aqueles reis faziam o que era errado, faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e aquela nação era entregue na mão dos inimigos. Mas quando o povo se arrependia, quando o povo se humilhava, quando o povo estava de mal a pior, eles oravam ao Senhor, e Deus enviava o profeta, né? E o profeta ia lá e repreendia o povo tinha um conserto, e aquela nação prosperava. Mas parece que quando as coisas estavam indo bem, caminhando bem, sabe que nós nos identificamos com isso, não? Parece que quando as coisas estão indo bem para a nossa vida, nós deixamos de orar. Eu estou precisando de algo tão importante na minha vida, eu começo a orar, começo a dedicar, a jejuar, orar pelo nome dela, buscar o Senhor, porque eu estou precisando mais poucos dias, irmãos, parece que eu já esqueci de tudo eu já deixei de orar, porque a graça de Deus é tão grande, irmão. Graça é o favor de Deus na sua e na minha vida, não porque eu mereço, não porque eu oro, não porque eu sou melhor, porque você é melhor do que eu, não, mas é porque a graça é o favor de Deus sobre a sua vida, é o favor de Deus sobre a minha vida. Então, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar o Senhor. É assim, em toda a Bíblia você vai ver que é assim a história do povo de Deus. Mas quando as coisas estavam indo bem, eles começavam a deixar de buscar a Deus e começava a ir para o lado de outros deuses, né? Adorar ídolos, deixava de cultuar ao Senhor e começava a entrar no erro, entrar no pecado. A Bíblia fala aqui que muitos aqui, os homens principalmente, né, pegavam mulheres estrangeiras, pegava pessoas de outros países, pessoas que não serviam a Deus. Um tempo atrás eu estudei sobre isso, sobre o jugo desigual, sobre nós nos misturarmos com pessoas que não servem a Deus. Isso é muito perigoso para a nossa vida. Isso é muito perigoso, até mesmo quando eu abro uma empresa de sociedade com outra pessoa, o Luciano vai abrir algum trabalho para ele, algum comércio para ele. Ele é um conceito que a gente tem que aprender, isso tem que colocar em prática na nossa vida. Ele não pode abrir um negócio com uma pessoa que não serve a Deus, por exemplo. Isso é religiosidade. Não é, isso é bíblico. Quando Abraão e Ló, quando eles estavam lá, você pode ver que eles tiveram uma discórdia ali, tiveram um contrito entre os funcionários deles, porque Abraão servia a Deus e o outro não, um temia a Deus e o outro não. Então isso é perigoso. Então é isso que o povo aqui que Deus estava fazendo. Ele estava trazendo pessoas estrangeiras, mulheres estrangeiras, pessoas que não serviam a Deus, estavam casando com elas. E o resultado era longe da presença de Deus. O resultado era se desviar cada vez mais da presença de Deus. E as pessoas então passavam a ser entregues ali aos inimigos. Glórias a Deus. Deixa eu adiantar aqui. Então, irmãos, essa pergunta, muitas vezes ela surge no nosso coração. Essa é uma pergunta que surge na nossa mente. Será que não tem sido em vão? Muitas vezes tem coisa que a gente fazendo isso para Deus. Mas olha o que diz. Olha o que diz o verso 16. Essa é uma palavra que anima o nosso coração. É uma palavra, se você for pensar, é uma palavra que traz um certo ânimo ao seu coração, quando ele diz assim, verso 16, então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias, quando ele chega diante do povo, que ele começa a falar com o povo, ele está dizendo assim, é como se ele for lá e colocasse a mão no ombro daquele povo e falasse assim, olha, fica tranquilo, acalma o seu coração, porque Deus está te ouvindo. Acalma o seu coração, porque Ele é o Deus que te ouve. Ele é o Deus do conceito, Ele é o Deus que, Ele não é um Deus vingativo. Ele é apenas povo de Israel. Só quer que vocês se arrependam, só quer que vocês tenham conserto. É como se eu falasse aqui, coloca a mão no ombro do seu irmão e fala assim para ele, acalma, porque o Senhor te ouve, Ele está atento à sua oração. Ele está atento ao que você tem pedido, ao que você tem buscado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fique tranquilo, porque a recompensa é do Senhor. Não pense que o que você tem feito na obra do Senhor é em vão, não é não.
passa para Deus. Até mesmo aquilo que você está pensando em relação a mim, aquilo que você pensa em relação ao pastor, em relação àquilo que você veio fazer aqui, tem um memorial escrito diante de Deus. Todos os seus pensamentos, todos os seus atos, está diante de Deus escrito. E um dia esse livro será aberto. Quem tem sido você? Quem tem sido você? Como é que você tem agido? Como é que você tem andado? Quais têm sido as suas intenções, os seus pensamentos? Quando alguém vem aqui na frente para louvar, quando alguém vem aqui na frente para dar uma saudação, quando vem para pregar a palavra do Senhor, qual tem sido o seu pensamento? Está tudo escrito diante do memorial do Senhor. A Adão estava ali fora ali falando, estava com o coração disparado ali, né? E eu fiz uma pergunta para ele, irmão. Você fica nervoso quando você vê que alguém que não tem costume de louvar vai lá na frente louvar, ou que alguém vai lá na frente dar uma saudação? Você fica nervoso por ela? Quando alguém vai pregar? Irmãos, eu saiba disso. Quando você vem pregar aqui na frente, eu fico nervoso por você. Mas você sabe por quê? É porque o que eu mais quero é ver Deus te usar. O que eu mais quero é ver Deus usar na sua vida. Quero ver você cantar bonito. No bom sentido da palavra, tá, irmãos? Eu quero ver você cantar bonito, quero ver você tocar bem, quero ver você dar uma saudação abençoada. Quero ver a sua pregação fluir. Eu quero ver o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu quero ver o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Eu creio que é por isso que a gente fica ansioso. Eu acredito que o pastor também fica um pouco nervoso, né? Porque minha esposa também fica nervosa também quando eu vou pregar. Eu fico quando ela também vai pregar. Porque você quer que a pessoa seja usada por Deus. Você quer que aquela pessoa seja abençoada. Você quer que aquela pessoa se dá bem, digamos assim. Então você quer que a pessoa seja usada por Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Cuidado, meus irmãos. Voltando aqui a esse ponto. Cuidado para que muitas vezes nós não caímos nessa e agir dessa forma. Começar a questionar Deus e deixar de ver quantas coisas o Senhor nos fez. Quantas vezes o Senhor nos abençoou. Quantas vezes o Senhor nos livrou, nos guardou. Sempre, há algum tempo, eu vim meditando nesse versículo. Versículo 18, quando fala que então vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Então vereis outra vez. Que outra vez é essa? Quando, a primeira vez, digamos, quando o Senhor ele tirou o povo lá do Egito. Olha o cuidado do Senhor para com aquele povo. E o mesmo cuidado desse Deus de antes, de antigamente, é o mesmo Deus de hoje que cuida de você, que cuida da sua vida. O povo saiu. Aquele rei, Faraó, endureceu o coração dele, não deixou o povo ir. Então começou as pragas. Se você for observar, você vai ver que aquelas pragas ali, elas não pegaram, não chegou até o arraial daquele povo de Israel que estava ali sendo escravizado. Essas pragas só chegavam ao povo do Egito lá. Olha quanto o Senhor, quanto o zelo dele pelas nossas vidas é grande. E é tudo que aconteceu ali. Eu poderia falar dessas 10 pragas aqui, mas o tempo é curto. Mas são tantas coisas, meus irmãos. Aqui foi a primeira vez, por isso que fala. E outra vez vereis a diferença entre o certo e o certo. Porque ali a diferença ficou clara entre o povo que temia o Senhor, que buscou, que orou ao Senhor, e aquele povo que não temia a Deus. Olha a diferença, olha a situação que aquele povo teve que passar, sempre de mal a pior, cada vez mais. Mas olha a diferença na vida daqueles que temiam a Deus. Olha o que Deus fazia. Então, se nós formos olhar para trás, nós veremos quão grande graça tem sido derramada sobre a nossa vida. O quanto o Senhor tem tido um zelo especial pela sua vida. Se você olhar para os olhos espirituais, você vai começar a ser mais grato a Deus. Você vai agradecer mais ao Senhor. Onde era que era para nós estarmos hoje, se nós não estivermos aqui, irmãos? Nós não estivéssemos na presença de Deus. Se o Senhor não tivesse te resgatado também. Se o Senhor não tivesse te tirado da escravidão, do mundo do pecado, do mundo da imundícia, onde é que era para estar aqui? Eu sempre costumo dizer, eu tenho certeza que eu não teria família, eu não teria a vida que eu tenho hoje de forma nenhuma, porque eu conheço o meu coração, eu conheço um pouco, né?
porque eu conheço mais o Senhor, mais do que a mim mesmo. O Senhor sabe onde é que você estaria hoje, a situação que você estaria vivendo hoje, como você estaria. Então, quando nós afastamos da presença de Deus, por uns dias pode parecer até bom, por uns dias pode parecer até fluindo normalmente, mas lá na frente vem a nascer. Seria inevitável. Que nós estávamos falando ali, né? Eu não posso sair da presença de Deus. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu falando, conversando com o prefeito de Gordão, conversando que algumas palavras elas sempre marcam a nossa vida, né? Sempre tem uma palavra na Bíblia que ela marca o nosso coração. Parece que cada um tem um versículo assim mais forte, né? Que fala ao nosso coração, né? Nós falando ali naquela passagem lá que quando Jesus ele está pregando duro ali, né? Que os outros discípulos começam a voltar, as outras pessoas começam a falar, ele fala então para Pedro, você não vai voltar não? E Pedro reconhece e fala, Senhor, eu vou para onde? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, eu vou para onde? Eu tenho outro caminho, porque Jesus ele é o caminho, no singular, e não um dos caminhos. Ele é o caminho, ele é o único caminho que nos leva à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mas partir para terminar, descansa o seu coração no Senhor. Nós temos que aprender algo aqui, que servir a Deus não é uma barganha. Muitas vezes, irmãos, se você for pensar bem, nós queremos servir a Deus como se fosse uma barganha. Se o Senhor fizer, eu estou aqui. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu estou lá pregando. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Mas, irmão, servir a Deus não é barganha. Servir a Deus, nós temos que entender que é um privilégio. Você só vai ter prazer em servir a Deus. Você só vai ter prazer em orar. Você só vai ter prazer em consagrar a sua vida a Deus quando você entender que não é uma barganha. Servir a Deus é privilégio. É um privilégio. Às vezes eu choro quando eu estou orando ao Senhor, que eu vejo o quanto eu sou privilegiado, irmãos, de ter o meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Os discípulos, eles, certo momento ali, como o Senhor Jesus, ele envia os discípulos ali para pregarem, para levar a palavra de Deus, para expulsar demônios. Os discípulos, eles voltam todos alegres ali, e chegam diante de Jesus, e falam, Senhor, quando nós oramos ali no teu nome, nós vimos cair do céu como um raio, como um relâmpago. O Satanás caiu ali do céu como um relâmpago. E as pessoas foram curadas. Pessoas endemoniadas, possessas, que foram libertas. Jesus pega e fala para eles, olha, alegrai-vos não por acontecer essas coisas, mas por vocês terem o nome escrito nos céus. Por vocês terem o nome escrito no livro da vida. Irmãos, é uma alegria que precisa encher o seu coração. Nós precisamos encher o nosso coração dessa alegria, porque se nós enchermos o nosso coração dessa fala de Jesus, dessa alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida, vai se tornar mais fácil você servir a Deus. Vai ser mais fácil para você buscar mais a Deus. Quando você olhar mais as coisas pelo lado espiritual, você vai ver o quanto vai ser mais fácil. Você vai entender melhor a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Irmãos, é normal nós queremos ajuntar coisas aqui. Temos isso, temos aquilo. Mas no livro de Mateus, capítulo 6, verso 19 e o verso 20, o Senhor, ele vai dizer assim, não ajunteis tesouro na terra, né, mas juntai no céu. Outra parte ele fala assim, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Onde é que está o teu tesouro? Onde está? Cada um de nós, digamos que nós temos um tesouro. E qual é o seu tesouro? O meu tesouro é saber que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. E quem sabe até aqui, talvez, você tenha colocado o seu coração no seu tesouro aqui nessa terra. Mas que a partir de hoje você possa refletir nessa palavra e colocar, saber que o seu tesouro, ele está guardado no céu. E que aqui o Senhor Jesus, hora nenhuma, ele pregou que aqui nós teremos prosperidade física, material. Aqui nós teremos uma vida cheia de abundância. Mas que a abundância, a prosperidade que eu e você, nós temos que desejar, é prosperidade espiritual. Tenha prosperidade espiritual na sua vida primeiro. Aleluias. Procure
adquirir essa prosperidade de Deus, Aleluia. essa prosperidade espiritual. Eu sempre oro, Senhor, eu quero ser próspero espiritualmente. Glória a Porque Deus. se eu for próspero, se você for próspero espiritualmente, todas as outras coisas não vai se tornar mais fácil. É verdade. O tempo de Deus sempre vai vir na sua vida. Aleluia. Não se compare com o ímpio. Não se compare com aquele que não tem a Deus. Lembre-se, você tem um memorial diante de Deus. Glória a Deus. Para terminar, lembre-se também que você não faz parte mais do Egito. Você já não é mais escravo desse mundo. Porque as cobiças deste mundo, elas nos escravizam e nos afastam da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fique de pé comigo, meus irmãos, para terminar. Lucas, no capítulo 10, no verso 20. O Senhor, Ele diz que Ele nos ensina, Ele vem nos mostrar que a nossa alegria, ela tem que estar primeiramente no Senhor. E nós temos que ter a nossa alegria no Senhor. Alegrar o nosso coração, porque a palavra do Senhor diz: alegrai-vos. Outra vez eu digo: alegrai-vos. É como se fosse um mandamento, irmãos. É como se eu estivesse errando. É como se eu estivesse pecando. Porque o pecar, ele é errar o alvo. Se eu não alegrar a minha vida no Senhor, estou errando o alvo. Então o Senhor nos convida. É como esse mandamento: alegrai-vos no Senhor. Tenha o seu prazer no Senhor. E lembre, sempre haverá uma diferença entre o que serve e o que não serve. Sempre vai haver uma diferença na vida do que serve ao Senhor. Quando você começar a meditar, começar a pensar, você vai ver o quanto a sua vida é diferente. Aleluia. Você é guardado, você é abençoado pelo Senhor. A sua vida é uma bênção, você é uma bênção do Senhor. Pense com você. Bata a mão no seu peito e fala: eu sou uma bênção. A minha família é uma bênção. Eu sou escolhido do Senhor. Eu sou guardado pelo Senhor. Preciso. Coloque isso em prática no seu coração. Alegre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós tenhamos um coração ligado no Senhor. Que nós tenhamos um coração mais grato ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. E que essas cobiças do mundo não tirem a paz do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Altíssimo, Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor.